Várias mulheres contam sobre um romance memorável no Havaí. Todas concordam que foram seduzidas por um atraente local com quem tiveram uma aventura de uma noite. No entanto, no dia seguinte, ele sempre tinha uma desculpa para não voltar a vê-las. Que estava casado, que era gay, entre outras. Todas mencionam o mesmo nome, Henry Roth. No Havaí, Henry convence Linda que é um agente secreto e que seu relacionamento ameaça sua missão. Após uma despedida dramática, ele salta de uma moto aquática. Quando o motorista pergunta, Henry promete pagar para continuar. Henry é veterinário no Havaí. Ele atende Ula, ferido por tubarão. Ula, sempre cercado por seus filhos que o gravam, pergunta sobre Linda. Henry, de maneira indireta, revela que teme o compromisso e que só se sente confortável com romances de uma noite com turistas. De repente, a assistente de Henry, Alexa, corre gritando o problema. Yoko, a morsa, está doente. Henry pede para ela entrar na água, verificar a temperatura e procurar peixes no barril. Depois, ele faz a manobra de Heimlich na morsa, que vomita litros sobre a Alexa. Sem se abalar, ela vai embora. E Henry confessa que fez isso para se vingar de Alexa por ter comido seu almoço, enquanto dança com um pinguim chamado Willie. Mais tarde, Henry está navegando em um veleiro antigo. Enquanto fala sozinho sobre seu plano de ir para o Alasca estudar morsas, o mastro do barco se quebra e cai. Ele volta para a terra e chega a um café dirigido por Suzy e seu irmão Nick. Esperando o reboque, uma luz reflete em seus olhos. É o sol refletindo em uma faca que uma garota bonita segura enquanto faz um vulcão com seu waffle. No aquário, Henry conta a Alexa sobre a garota, mas diz que se sentiu inseguro. Explica que só se aproxima de turistas para evitar compromissos. Alexa sugere que ele tem medo de relacionamentos sérios. Henry confessa que sua namorada da faculdade o deixou por sua orientação. Alexa confessa que está de mau humor por falta de intimidade e propõe a Henry que se despam juntos no escritório. Ele responde que não se interessam por homens. Henry vai ao e vê a garota. Ela fazendo casa com waffle, mas tem problemas na porta. Henry oferece palito para uma dobradiça. Ela comenta que suas mãos cheiram a peixe. Henry mal, mas ela diz que gosta dele pois seus pais são pescadores. Ela se apresenta como Lucy e conta que é professora de arte em uma escola secundária. Henry conta a verdade sobre seu pai, se conhecendo antes de se despedirem. Lucy propõe a Henry que eles tomem café da manhã juntos no dia seguinte. Ela vai colher um abacaxi com seu pai. Henry aceita. Ao se afastar, quando um carro passa entre eles se olham e ficam envergonhados. Henry joga golfe com uma mulher e seus filhos. Uma criança diz que conseguiu o número de uma mulher para ele ligar no dia seguinte, mas quer se divertir antes. Ele admite que faz isso porque sua vida é chata e vive indiretamente. Henry diz que não está interessado, depois ele bate na bola de golfe que cai por um penhasco. Ao descer para procurá-la, Henry encontra Lucy na praia. Ele diz que pensou nela o dia todo e que quer vê-la amanhã. Ela responde que veio vê-lo e que não pode esperar para beijá-lo hoje, amanhã e sempre. Mas Henry entra em pânico até perceber que tudo foi um sonho causado pela bola de golfe batendo em sua cabeça. Ao acordar, diz a ela que não pode se apaixonar por locais e aceita conhecer a mulher sugerida. Vai jantar com loira alegre que pede uma bebida grande e quer ir embora com ele, mas Henry só pensa em Lucy. Ele confessa que suas bebidas não tinham álcool, que costuma seduzir mulheres de férias e depois as evita. A mulher sugere esquecer o que disse e se deitar de qualquer forma, mas Henry rejeita a ideia e recomenda a Alexa que fique no bar. Em um dia chuvoso, Henry volta ao café. Suzy tenta detê-lo antes que ele fale com Lucy, mas se distrai com outro cliente. Henry chega a Lucy, menciona sua morsa e o cheiro de peixe em suas mãos. Lucy se altera e chama Nick para que a ajude. Nick aparece com uma faca de açougueiro e Suzy leva Henry para explicar a situação. Ele conta que Lucy não tem memória de curto prazo. Há mais de um ano, Lucy teve um acidente de carro enquanto ia com seu pai buscar um abacaxi aniversário, só quebrou costelas. Mas Lucy teve lesão na cabeça que impede lembrar de coisas novas. Toda noite, ao dormir, esquece o que aconteceu. No entanto, ela se lembra de tudo antes do acidente e continua achando que é o aniversário de seu pai. Por isso vai tomar café da manhã no mesmo café todos os dias, como fez naquele dia. Henry pergunta por que Lucy não percebe a data nos jornais e Suzy explica que seu pai mandou imprimir centenas de cópias com a data do acidente para manter a ilusão. Eles também repetem as mesmas atividades diárias para que Lucy não suspeite. A história de Lucy é baseada em uma condição médica real chamada amnésia anterógrada. Essa condição afeta a capacidade de uma pessoa de formar novas memórias, ou seja, alguém com amnésia anterógrada tem dificuldade em aprender e reter informações novas após dano cerebral, normalmente no hipocampo, essencial para memórias. A pessoa fica presa num momento da vida, achando que é sempre o dia do início do problema, como Lucy no filme.
É importante não confundir a amnésia anterógrada com a amnésia retrógrada, que implica não lembrar de eventos que ocorreram antes do dano cerebral. No caso de Lucy, ela consegue lembrar perfeitamente de sua vida antes do acidente, mas não consegue formar novas memórias depois daquele dia. Embora o filme se inspire em uma condição médica real, há vários aspectos que não são representados com precisão. Por exemplo, Lucy consegue lembrar do dia antes do seu acidente, o que é cru. Geralmente, quando o cérebro sofre uma lesão que causa amnésia anterógrada, também há perda de algumas memórias recentes que ocorreram antes do evento traumático. Isso se deve ao fato de que as memórias levam tempo para se consolidar e podem não ter sido transferidas completamente para a memória de longo prazo antes da lesão. Então, na vida real, Lucy provavelmente teria lacunas em suas memórias logo antes do acidente. Ao longo da análise, destacarei os acertos e erros na representação dessa condição, assim como alguns pontos-chave sobre como a memória realmente funciona. No dia seguinte, Lucy acorda e deseja ao seu pai um feliz aniversário. Pede que ela pinte nas paredes do ateliê. Recém-pintado. Enquanto Lucy pinta, seu pai Marlene e seu irmão Doug, um fisiculturista obcecado por esteroides, colocam um vídeo gravado de um jogo de futebol americano para manter a rotina. Ao terminar de pintar, Lucy assa um bolo de abacaxi invertido e presenteia seu pai com o filme O Sexto Sentido. Eles a veem juntos e Lucy comenta que não consegue acreditar no final. Ao ir dormir, seu pai e irmão desmontam tudo. Eles guardam o abacaxi no congelador, jogam fora o bolo que sobrou, reembalam o filme e pintam de branco o mural que Lucy havia feito. Lucy não tem problemas para lembrar o que acontece durante o dia até que vai dormir, mas isso não é algo que costuma ocorrer na vida real. As pessoas com amnésia anterógrada apresentam dificuldades para reter informações mesmo poucos minutos depois de aprendê-las. Uma representação mais realista teria mostrado Lucy esquecendo de detalhes de suas interações ao longo do dia. Outra coisa é que no filme o sono elimina as memórias de Lucy, mas na realidade o sono é um processo para fortalecer e organizar as memórias. Durante o sono, o cérebro revisa e reorganiza as experiências vividas, o que ajuda a consolidá-las e torná-las mais resistentes a interrupções. Portanto, é pouco realista que Lucy esqueça tudo automaticamente quando acorda. Henry pensa em Lucy e conversa com Hula. Hula diz: Lucy é perfeita para ele, pois no dia seguinte não lembrará de nada, sem compromissos. Henry diz que seria cruel porque ela tem dano cerebral, mas não para de pensar nela e retorna ao café. Nick diz para ele não se aproximar, mas Henry aposta $20 de que consegue fazer Lucy falar com ele novamente. Nick aceita. Henry tenta diferentes métodos. Ele constrói uma porta de waffle, Lucy a recusa. Depois ele desenha um pai pescando com seu filho. Finge não saber ler. Que funciona, eles podem conversar. Eles se conectam e flertam, mas Henry decide não pedir o número dela, machucando Lucy. Irritada, ela vai embora. Henry se sente culpado. Suzy liga para Marlene, a mãe de Lucy, para contar o que aconteceu. Henry vai para casa para se desculpar, mas Marlene e Doug o avisam para se manter afastado de Lucy e parar de ir à cafeteria. Henry hesita em obedecer Marlene, mas interpreta que ela só pediu para ele não ir à cafeteria, então busca outras formas de encontrar Lucy acidentalmente. Ele para seu carro na estrada fingindo que ficou sem bateria bem na hora que Lucy passa. O plano funciona, eles conversam e se conectam. Henry repete a estratégia inventando formas criativas de pará-la na estrada todos os dias. Um dia, Marlene e Doug aparecem na estrada e dizem a Henry que mudaram de ideia porque notaram uma grande mudança em Lucy. Dizem a ele que Lucy só canta nos dias em que vê Henry. No dia seguinte, Henry tenta se aproximar, mas Lucy descobre a data atual ao receber uma multa por sua matrícula vencida. Ao ver um jornal, ela percebe que algo não está certo. Devastada, ela corre para casa enquanto Henry a segue. Ali, seu pai e seu irmão explicam a verdade sobre sua condição e o acidente. Embora Lucy, no começo duvide, ela acaba aceitando a realidade ao revisar um portfólio com informações sobre seu diagnóstico. Lucy diz ao pai que quer ir ao médico para ouvir isso dele. Embora Marlene lembre que fizeram isso muitas vezes, Henry se oferece para levá-la, dizendo que ele também precisa ouvir isso. No consultório, o médico explica que seu lóbulo temporal foi severamente danificado. Embora sua condição esteja estável, é provável que seja permanente. A conexão entre o dano no cérebro de Lucy e sua condição está bem fundamentada. Na história, nos explicam que Lucy sofreu danos no lóbulo temporal, onde se encontra o hipocampo. Esse dano é consistente com a ciência, já que, como mencionei antes, a amnésia anterógrada costuma estar ligada a lesões no hipocampo e áreas circundantes. O hipocampo é como uma ponte que ajuda a transformar experiências de curto prazo em memórias de longo prazo. Por isso, a incapacidade de Lucy de criar memórias de longo prazo se encaixa com o dano descrito em seu hipocampo. O caso de Lucy tem semelhanças com casos na história real. Por exemplo, Henry Gustav Molaison, conhecido como o paciente HM,
Sofreu um acidente que lhe causou epilepsia severa. Para tratá-lo, ela passou por uma cirurgia na qual partes de seu lobo temporal foram removidas e, como resultado, ela perdeu a capacidade de se formar novas memórias. Ele esquecia os eventos do dia quase imediatamente e não conseguia reconhecer pessoas que havia conhecido após a operação. O médico então mostra a Lucy um caso mais grave, o de Tom 10 segundos, cuja memória dura apenas 10 segundos. Curiosamente, o personagem Tom 10 Seconds é uma representação mais realista de como alguém com amnésia anterógrada pode se sentir. Embora na vida real não pareça existir um limite fixo de tempo como os 10 segundos de Tom, o que acontece é que as pessoas com essa condição perdem as memórias quando sua atenção muda. O caso de Cliff Weiring é um bom exemplo disso. Ele é um músico que desenvolveu amnésia anterógrada após uma inflamação cerebral. Cliff só consegue reter informações por alguns segundos antes de esquecê-las. Por exemplo, toda vez que vê sua esposa, mesmo que tenham se passado apenas alguns minutos desde a última vez, ele reage como se não a visse há anos. Ele mantém um diário para tentar registrar sua experiência, mas até isso é confuso, porque ele sente constantemente que o momento presente acabou de começar. Ao voltar, Lucy agradece a Henry pela sua gentileza e diz que não quer rejeitá-lo no dia seguinte. Então sugere que quando ele se aproximar dela, fale sobre lírios. Quando Lucy vai dormir, Marlene convida Henry a ficar. Henry conta que quando terminar de arrumar seu barco, planeja estudar morsas por 1 ano. Depois, ele diz a Marlene e a Duke que esconder a verdade afeta Lucy. No dia seguinte, Henry vai à casa de Lucy com um buquê de lírios e um vídeo que resume o ano e explica sua condição. Na gravação, Henry aparece explicando como se conheceram no café e que ambos se gostam na maioria dos dias. Também mostra uma demonstração com Ula atuando como Lucy e aparecem amigos como Sue e Nick se apresentando e mostrando seu apoio. Lucy passa 1 hora processando o vídeo e depois tem uma tarde especial com Henry. A partir de então, Lucy começa cada dia assistindo ao vídeo que a ajuda a entender sua situação. Eles também gravam juntos momentos do dia a dia. Isso permite que eles tenham um relacionamento formal onde Lucy redescobre Henry e se apaixona por ele todos os dias. Toda noite eles terminam com um beijo que para Lucy sempre parece o primeiro. Uma noite eles dormem juntos e Henry propõe casamento. Lucy responde que sim e garante que nunca o esquecerá. No dia seguinte, ela se assusta ao vê-lo na cama e o acerta com um cabelo. Lucy vê a fita em outra sala e ao terminar escuta escondida a conversa entre sua família, Henry e o médico. Doug pergunta a Henry se ele já contou a Lucy sobre sua viagem e Henry responde que não, porque decidiu ficar com ela. Ele confessa sentir Lucy lembra dele, mas o médico diz isso não vai acontecer, digam. No dia seguinte, Lucy vai com Henry e decide terminar o namoro. Ele diz a ela que tinha uma vida e planos antes de conhecê-la, e agora tudo é sobre fazê-la se apaixonar por ele. Lucy mostra a ele um diário, registrou suas experiências e pede ajuda para eliminar partes que o mencionam, embora Henry respeita e queimam as páginas. Antes de se despedir, Lucy pede um beijo de despedida e eles se beijam sob a chuva. Depois, Henry se dedica a consertar seu barco e se prepara para zarpar em direção ao Alasca. Antes de partir, Marlene e Duke aparecem para se despedir trazendo chocolates e um presente, um disco dos Beach Boys. Marlene conta que Lucy agora vive em um instituto onde a vê muito bem dando aulas de pintura e criando arte todos os dias. Aqui o filme mostra outra realidade. Para a maioria das pessoas com amnésia severa, viver de forma independente é muito difícil. Frequentemente, eles precisam de cuidados em um ambiente supervisionado. Isso é pela segurança deles, mas também para lidar com a confusão quando o mundo muda e eles não se lembram. Já no mar, Henry ouve o disco e se lembra dos momentos felizes com Lucy, interpretando isso como um sinal de que talvez ela ainda se lembre dele. Decide voltar e visita Lucy no instituto. Quando perguntado se ele sabe quem ele sabe. Ela responde que não, mas o leva ao seu estúdio, onde Henry vê muitas pinturas e desenhos dele. Lucy explica que não sabe quem ele é, mas sonha com ele quase todas as noites. Henry diz a ela que ela é a mulher dos seus sonhos e aparentemente ele é o homem dos sonhos. E depois eles se beijam. Lucy não consegue se lembrar conscientemente de Henry nem dos encontros que tiveram, mas consegue sonhar com ele e desenhar seu rosto. Embora isso possa parecer um pouco exagerado, tem quase certa validade. Isso pode acontecer porque a memória de longo prazo não depende completamente do hipocampo. É aqui que entra em cena a diferença entre memória de longo prazo explícita e implícita. A memória explícita inclui lembranças que uma pessoa pode recuperar de forma consciente, como fatos, dados e conceitos ou experiências pessoais vividas em um momento ou lugar específicos.
O hipocampo é fundamental para a criação desse tipo de memórias. Por isso, o dano nessa área explica por que Lucy não consegue se lembrar conscientemente de quem é Henry, nem dos encontros que tiveram, mas por outro lado, a memória implícita age de maneira diferente. Isso influencia nosso comportamento e habilidades sem que tenhamos consciência delas. Olá! Alguns exemplos de memória implícita são aprender habilidades como andar de bicicleta ou tocar um instrumento, o priming, que nos ajuda a reconhecer algo mais rápido porque já vimos antes, e a memória emocional que associa emoções a pessoas ou eventos sem que nos lembremos disso de forma consciente. No caso de Lucy, embora seu hipocampo esteja danificado e ela não consiga criar memórias explícitas, sua memória implícita continua funcionando porque depende de outras áreas do cérebro. Por isso, ela pode desenvolver sentimentos por Henry, sonhar com ele e até desenhar seu rosto sem se lembrar conscientemente de quem ele é nem do que viveram juntos. Essa explicação é respaldada por pesquisas científicas. Por exemplo, estudos mostraram que pessoas com amnésia anterógrada podem experimentar emoções e formar vínculos emocionais mesmo que não se lembrem do evento ou da pessoa que os provocou. Henry Molaison, um dos casos que mencionei antes após a morte de seu pai, não conseguia se lembrar conscientemente que ele havia falecido, mas mostrava sinais de tristeza e falava de seu pai no passado, como se de alguma forma entendesse o que aconteceu. Cliff Wearing, o outro caso que mencionei, apesar de não se lembrar de sua esposa entre as visitas, reagia com uma profunda emoção e felicitações, felicidade toda vez que a via, como se cada encontro fosse o primeiro. De repente, Lucy acorda em um lugar desconhecido com uma gravação que diz "Bom dia, Lucy". Ao reproduzi-la, ela vê sua história, sua condição e sua vida atual. Com seu casamento com Henry e a família, ela descobre estar no barco de Henry, no Alasca. Lá está sua pequena filha Nick ao lado de Henry e Marlene. Cheia de alegria, ela abraça sua filha enquanto contempla a vida que construiu, vivendo o presente com amor e gratidão. Deixando a análise técnica, concluo com uma reflexão inspirada na trama. Este filme lembra que esquecemos. O amor não se sustenta sozinho. Não é só o "eu te amo" do começo, nem com as promessas passadas. O amor vive no presente, nos atos diários. É como uma planta que não basta plantar. É preciso regá-la, cuidar e proteger. Para Henry, amar Lucy significa conquistá-la todos os dias do zero. Seu caso é extremo, claro, mas não é isso, no fundo, o que qualquer relacionamento precisa. Frequentemente caímos na rotina, dando por certo aqueles que amamos, nos acostumamos a que estejam lá, a que nos queiram e paramos de nos esforçar, de surpreender, de rir juntos, de olhar com atenção. Mas e se acordássemos com mais frequência com a intenção de nos apaixonar novamente por aquela pessoa que amamos? É verdade que há dias de cansaço, de diferenças, de desafios, mas o amor verdadeiro não se dá por certo. Se demonstra através de detalhes, conversas sinceras e pequenos atos que dizem mais do que palavras. Eu te escolho de novo. Talvez se assumíssemos esse compromisso, descobriríamos que no esforço para amar melhor, poderíamos nos apaixonar repetidamente, não do lembrança do que foi, mas da pessoa que temos à nossa frente, tal como ela é hoje. Porque amar não é simplesmente ficar. Amar é escolher ficar, uma e outra vez.